Essa semana eu dei uma entrevista para a TV local aqui da minha cidade, de Caruaru, Pernambuco, para falar sobre a notícia de que o governo vai zerar o imposto de importação de alguns produtos, né, alguns alimentos. E ontem saiu a notícia de que a inflação em fevereiro fechou, né, em 1,31%. É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, tá? Essa inflação de fevereiro foi a maior já registrada, né? Já registrada nos últimos 20 anos nos meses de fevereiro. Esse vídeo é para falar por que que isso é importante, né? Por que que você tem que entender sobre inflação? Como é que isso impacta na nossa vida e como é que a gente pode se proteger dela? Oi, eu sou a Aline, sou economista, fui assessora de investimentos durante 2 anos e meio e minha missão aqui é te ensinar sobre economia e investimentos. Eu acho que nos últimos meses a palavra que você mais escutou foi inflação e Selic, né? Especialmente inflação. E a gente aprende que inflação é a alta dos preços, é quando os preços estão subindo. Só que isso é só uma consequência de várias ações, de várias coisas que estão acontecendo, né? E que fazem os preços subirem. Então, os preços subirem é o final disso, sabe? Tem muita coisa rolando, né, por trás que faz isso acontecer. E a inflação mesmo, né, a definição exata de inflação é quando o nosso dinheiro perde valor, é quando o nosso dinheiro perde poder de compra, né? Então o nosso dinheiro ele vale menos e aí eu consigo comprar menos coisas com aquele montante de dinheiro que antes eu conseguia comprar mais. Mas aí voltando um pouquinho, eu quero te explicar o que é, né, a inflação, como é que ela é calculada, o que são esses números, né, de 1%, por que que isso é alto ou não, certo? Bom, quem calcula a inflação no nosso país é o IBGE, né, o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa. E ele faz isso todo mês, e ele divulga isso todo mês. Inclusive, eu já deixo aí como sugestão de que você entre no site do IBGE e veja de maneira muito clara, né, os números, as notícias que eles divulgaram sobre isso, né? Então vamos lá, aqui ó, em fevereiro, né, eles divulgaram essa notícia, né, no dia de ontem, e aí eles explicaram que agora em fevereiro a inflação fechou em 1,31% e que o que mais afetou, né, a inflação foram alguns grupos, porque como é que acontece, né? O IBGE ele tem uma cesta de produtos e serviços que compõem a inflação, ou o IPCA, né? E aí ele calcula o preço, ele verifica o quanto os preços desses produtos e serviços subiram de um mês para o outro, e aí divulga justamente esse percentual. Então eu vou dar um exemplo aqui com um número mais fechado, né, mais exato, para vocês entenderem melhor. Digamos que no mês passado você foi no mercado e comprou a carne por R$10. E nesse mês de fevereiro você foi e a carne tava outro valor, né? Tava, por exemplo, R$11. Então, a carne subiu R$1, o que significa que a carne subiu 10% daqueles R$10 que era antes. Compreende? Então, veja, eles expressam isso sempre em percentual, né? Sempre em números percentuais, certo? E aí, nessa notícia aqui do site do IBGE, né, sobre essa inflação de agora, de fevereiro, o IBGE diz que os grupos que mais afetaram, né, a inflação agora em fevereiro foram os grupos de educação, habitação, que aí envolve aluguel, energia, né, principalmente, e alimentação e bebidas e transporte. Então, os produtos e serviços que a gente mais utiliza, né, que são basicamente habitação, transporte e alimentação e bebida, foram os que mais subiram, né? Isso é muito importante de a gente saber, certo? E aí, assim, o que é que o IBGE faz, que eu tava falando aqui? Ele verifica qual foi o aumento de um mês para o outro de todos esses produtos e serviços que compõem essa cesta, e aí para ver todos os produtos e serviços que compõem essa cesta do IPCA, você pode ir lá no site do IBGE e ver tudo isso que eu tô falando para vocês, certo? Então, feito isso, ele vai lá e divulga. E aí é importante que ele divulgue isso mês a mês e que ele faça a média dos últimos meses, dos últimos 12 meses e a média do ano, para que a gente acompanhe,
né? E especialmente o governo acompanha o que é que está acontecendo de forma geral na economia para saber quais medidas, quais ações ele deve ou não tomar, certo? E aí, para isso, o Brasil ele tem uma meta de inflação, né? Para que também os preços não subam assim descontroladamente, certo? No nosso país, então, a meta de inflação é de 3% e ela pode ter uma variação de 1,5 ponto. Então, a inflação, a meta é 3%, mas se ela chegar até 4,5%, o governo, né, e o Banco Central sinalizam que tudo bem, está dentro da meta. Só que nos últimos 12 meses, essa inflação já superou esses 4,5% e está a mais de 5%, né? Está 5,06%. Então já ultrapassou a meta, né? Isso significa então que os preços que a gente não queria que subissem, né, descontroladamente, estão subindo descontroladamente, né? E aí, explicado, né? Eu já expliquei aqui para vocês como é que calcula, né, a inflação. Isso é importante de a gente entender para que a gente saiba como é que as coisas acontecem, né, mais profundamente, para que quando a gente escute assim, a inflação subiu 1%, a inflação reduziu 0,5%, a gente entenda o que é que está acontecendo de fato, certo? Só que lá no começo do vídeo eu disse assim para vocês, de que o aumento dos preços ele é só a consequência de coisas que estão acontecendo e que fazem o nosso dinheiro perder valor e aí então as coisas parecerem mais caras, né? E a gente escuta muito, né? E a gente tem escutado muito ultimamente de que o culpado disso são, por exemplo, os empresários, os comerciantes, né? Que vão lá e fazem os preços subirem, né? Então eles mexem no preço lá das coisas que a gente vai comprar no mercado, por exemplo, certo? Só que isso é só um repasse do que está acontecendo por trás. E aí, então, quem é o verdadeiro culpado, né? Quem é que faz isso acontecer? Então, por mais que o governo faça a gente acreditar que a culpa é do empresário, que a culpa é do comerciante, a verdade é que a culpa é do governo. Porque eu espero que vocês saibam, mas se vocês não sabem, né? Vocês vão ficar sabendo agora. Quem é o dono do dinheiro, na verdade, no nosso país, aliás, em todos os países, é o governo. Quem imprime dinheiro, quem tem a máquina de imprimir dinheiro, moeda, é o governo. Não são os comerciantes, não somos nós. Não somos nós, população, né? Enquanto população, tá? Enquanto cidadão. Então, se é o governo que é o dono disso, quem mexe nisso, né? Quem controla isso, então é ele quem faz o dinheiro perder valor, perder poder. Porque como é que acontece isso, né? Imagina assim, ó, que a gente tem muito dinheiro em circulação na economia, né? Então eu tenho muito real circulando na economia. Quando eu tenho algo em muita abundância, né? Quando eu tenho algo em abundância, aquilo já não vale tanto, já não importa tanto para mim, né? Eu já não dou tanto valor para aquilo, porque eu tenho muito, tenho demais, eu tenho sempre à disposição, certo? Do mesmo jeito acontece com o nosso dinheiro. Se a gente tem muito dinheiro na economia, o dinheiro vai perdendo valor e aí os preços dos produtos e serviços aumentam, né? Como é que o governo então faz isso? Ele de fato imprime dinheiro, tá? Porque como eu disse para vocês, ele é o dono da máquina de imprimir dinheiro. Então é ele quem coloca dinheiro. Por que ele faz isso? Ele faz isso para gastar mais, ele faz isso para financiar projetos sociais, né? Quando ele não... E por que ele não tem, né, esse dinheiro e acaba imprimindo? Porque aí, historicamente, o país, independente de governo, de quem seja, historicamente, o Brasil é um país que sempre gastou muito e nunca teve dinheiro em caixa, nunca teve dinheiro guardado, né? Então, se você quer fazer algo e você não tem dinheiro guardado e você pode imprimir dinheiro, você vai imprimir dinheiro, né? Seria assim com a gente, né? Enquanto indivíduo. E aí o governo faz isso, o dinheiro perde valor. O governo continua gastando e aí tem que imprimir mais dinheiro e aí o nosso dinheiro também perde valor, né? Então, veja que todas essas ações que o governo toma faz com que o nosso dinheiro vá perdendo poder de compra e as coisas pareçam mais caras e as coisas de fato fiquem mais caras, né? Outra coisa que acontece quando
o governo gasta demais, ele provoca um déficit, né? Ele fica com um débito, né? Ele fica sem dinheiro em caixa, ele fica devendo. Quando ele fica devendo, ele precisa pegar dinheiro emprestado para cobrir esse buraco aqui dessa dívida. Funciona assim com a gente também, tá? Então, imagina que você receba seu salário e aí você gastou além, né? Então, você ganha 5 mil, mas você gastou 7 mil. Então, você vai precisar pegar emprestado 2 mil para que você possa honrar suas dívidas, correto? E aí, para pegar emprestado, você vai normalmente pegar num banco, ou enfim, com alguém, você vai pagar juros por isso. Então, o governo faz a mesma coisa. Quando ele fica devendo, ou ele imprime dinheiro, ou ele faz isso através de aumentar a taxa Selic, para que seja mais interessante para a gente, cidadão, deixar o dinheiro guardado, investido em algum investimento atrelado à Selic, e ele pegue esse nosso dinheiro que a gente deixou investido para financiar os gastos dele, né? Então é por isso também que a Selic continua subindo. Só que isso tem a ver, né? A Selic tem tudo a ver com inflação, tudo a ver com essa questão de gastos do governo e tudo mais, porque a Selic é a maneira que o governo tem, é uma das formas, né, que o governo tem de fazer com que a inflação pare de subir, né? Porque quando a Selic está alta, as pessoas começam a deixar de gastar tanto e a preferir a deixar o dinheiro guardado, né, do que continuar gastando, abrindo negócios, né? Quando a Selic está alta, a gente também para de pegar dinheiro emprestado nos bancos, ou a gente pega menos, porque as taxas de juros, né, desses empréstimos dos bancos, que normalmente a gente pega, elas são todas atreladas à Selic, né? Então, se a Selic está alta, a gente também vai ter uma taxa de juros, né, de empréstimos mais alta, e aí fica menos interessante para a gente pegar esses empréstimos, né? Então, a mesma coisa acontece com o governo, ele pega dinheiro emprestado da gente, fazendo com que a Selic fique mais alta, porque aí a gente se interessa mais em deixar esse dinheiro investido nos investimentos que são atrelados à Selic ou outros tipos de investimento. E aí ele pega esse dinheiro para poder financiar os gastos dele, né? E aí isso faz com que o nosso dinheiro siga perdendo valor, com que o preço das coisas, né, dos produtos e serviços continue subindo. Então, minha gente, da próxima vez que vocês escutarem sobre inflação, né, eu quero que vocês pensem no que é que está por trás da inflação, o que é que de fato faz o meu dinheiro perder valor para que eu não consiga ir no mercado e comprar a mesma quantidade de coisas que eu comprava antes, com esse mesmo dinheiro, né, com esse mesmo montante de dinheiro que eu tinha, tá? Existe muita coisa por trás, né, que foi tudo isso aqui que a gente falou, né? O dono do mercado, ele não chega simplesmente no preço dos produtos e vai lá e aumenta, né, simplesmente porque ele quer. Existe toda uma lógica por trás disso, né? Toda uma movimentação por trás disso, tá bem? E aí, por fim, eu quero dizer para vocês aqui o que a gente pode fazer para se proteger disso, né? Olha, eu iria dizer que o melhor seria a gente estudar muito, entender sobre como funciona a economia, né? Entender a fundo como que funcionam as coisas para que a gente consiga escolher melhor os nossos políticos. Só que como eu acho que isso é um sonho distante no Brasil, pelo menos por enquanto, né? A gente continua escolhendo políticos ruins. Eu vou dar outra boa opção aqui, que é você investir o seu dinheiro em produtos atrelados à inflação. Nesse momento, na verdade, se você já investe pelo menos em produtos que paguem 100% da Selic, você já está num bom caminho. Porque como a Selic está muito alta, você já está vendo o seu dinheiro ser investido e rendendo acima da inflação. Eu vou dar um exemplo, né? Digamos que você tenha R$100 e você investiu no Tesouro Selic, né? Que hoje tá com a taxa de 13,25. E aí você investiu lá e você deixou esse dinheiro por um ano com essa taxa exatamente a 13%, certo? Então, daqui a um ano você vai ter R$113, né? Porque o seu dinheiro rendeu 13%, R$13 de R$100. E digamos que a inflação tenha sido 5%, né? Que é a inflação dos últimos 12 meses. Então,
a inflação fez o seu dinheiro se desvalorizar em 5%, mas o seu dinheiro ele rendeu 13%, né? Então veja que ele rendeu mais que 5%, certo? Então você garantiu o seu poder de compra e ainda sobrou um pouquinho, certo? Então por isso que é tão importante você investir o seu dinheiro, você saber como é que funciona a inflação, quanto é que está a inflação, quanto é que está a taxa Selic, para que você possa garantir que o seu dinheiro renda mais que isso, né? Esteja acima da inflação, porque também não adianta o seu dinheiro render só a inflação, né? Porque aí você vai ficar no 0 a 0, né? Então você vai garantir o seu poder de compra, mas você não vai ganhar nada além. E o importante é sempre que você esteja acima da inflação, né? Para que o seu dinheiro de fato trabalhe por você e você consiga comprar as mesmas coisas que você comprava antes e ainda ter um plus, né? Ter um a mais, tá certo? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido aí sobre esse assunto tão importante. Pesquisem mais, entrem no site do IBGE, não fiquem só aqui no vídeo, né? Vão atrás do que eu falei, vão ver se o que eu falei faz sentido, se é verdade, se não é, tá certo? Deixem aí os seus comentários. Aí na descrição do vídeo eu também deixo dicas de livros. Eu vou deixar para vocês o link da entrevista que eu dei falando sobre aquilo que eu falei no começo do vídeo, né, de que o governo vai zerar o imposto de importação, né, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Será que isso é bom? Será que não é? Será que funciona? Será que de fato a gente vai ver os produtos mais baratos, né? Mas como eu disse, pesquisem, vão atrás, tá? E é isso. Até o próximo.